Antes de iniciarmos essa incrível história de conhecimento, abençoe nosso trabalho com a sua inscrição. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal, deixe seu like e que a graça de Deus esteja sempre sobre você e a sua família. Os Moabitas eram um povo descendente de Moabe, filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas, já que Ló era sobrinho de Abraão. Em determinados momentos da história, chegaram a viver em paz com Israel, mantendo convivência e até algumas alianças. Porém, em muitas outras situações, os moabitas se tornaram inimigos declarados dos israelitas, participando de guerras e rivalidades que marcaram profundamente os relatos bíblicos. Hoje, vamos percorrer a trajetória desse povo antigo, entender como surgiram, qual foi sua importância e também o que levou ao seu desaparecimento como nação. Moabe nasceu de um episódio polêmico na vida de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló se refugiou com suas filhas em uma caverna. As filhas, acreditando que não haveria mais descendência possível para o pai, embriagaram-no e tiveram relações com ele. Da filha mais velha nasceu Moabe e da mais nova nasceu Benami, ancestral dos Amonitas. Essa origem marcada pela imoralidade deixou uma herança pesada, e muitos estudiosos acreditam que tal comportamento refletiu em práticas semelhantes cometidas pelos povos que deles descenderam. Inclusive, em Números capítulo 25, vemos que os filhos de Israel se deixaram levar pela imoralidade justamente através do contato com as moabitas, que os seduziram para participar de cultos idólatras. O nome Moabe, segundo alguns estudiosos, pode significar do meu pai, uma possível alusão à forma incestuosa pela qual ele foi concebido. No entanto, essa explicação é apenas uma hipótese, já que não há base sólida para definir com certeza a etimologia do nome. De qualquer modo, a partir de Gênesis capítulo 19, o nome Moabe não volta a designar apenas a pessoa, mas sim o território e o povo que dali se formou, conhecidos como os Moabitas. A terra de Moabe ficava localizada em um planalto a leste do Mar Morto, aproximadamente 1.000 metros acima do nível do mar. Era uma região fértil, apropriada para a agricultura. Ali se produziam cereais, grãos variados, uvas e também havia a criação de ovelhas, que representavam uma parte fundamental da economia. O tamanho do território de Moabe variava, conforme os momentos políticos e as guerras que enfrentavam. Normalmente, sua fronteira sul alcançava a região do Vale de Zered, enquanto o limite ao norte se estendia até o rio Arnon, embora em alguns períodos essas fronteiras fossem mais incertas. Provavelmente a região de Moabe foi habitada desde muito cedo, e os descendentes de Moabe acabaram se misturando com populações locais por meio de casamentos. Com o tempo, eles se tornaram o povo predominante daquele território, e por isso o nome de Moabe passou a representar tanto a terra quanto os seus habitantes. O reino de Moabe possuía organização política e social, economia estruturada e até fortalezas em pontos estratégicos das suas fronteiras. A Bíblia menciona diversas cidades e vilas moabitas, sinal de que o povo chegou a experimentar certa prosperidade. Os moabitas conseguiram expandir suas terras para o norte e se estabeleceram como uma nação considerável na época. Eles tinham laços de proximidade com os amonitas, descendentes de Benami, e em vários momentos da Bíblia aparecem juntos. Quando Israel saiu do Egito no tempo do Êxodo, os moabitas já eram conhecidos como um povo forte e estabelecido, como vemos em Êxodo capítulo 15. No aspecto religioso, os moabitas seguiam práticas semelhantes aos cananeus. Eram adeptos de cultos ligados à fertilidade e à natureza, envolvendo rituais impuros. A principal divindade do povo era Quemós, considerado o deus nacional dos moabitas e associado à guerra. A ele eram oferecidos sacrifícios de animais, como ovelhas e bois, e até mesmo sacrifícios humanos. Essa adoração demonstra a profunda idolatria e perversão que caracterizava a religião moabita. A relação entre Israel e Moabe foi marcada por altos e baixos. Em alguns momentos, houve convivência amigável e até trocas culturais e econômicas.
Moisés, por exemplo, recebeu ordem de Deus para não atacar os moabitas em certa ocasião. No entanto, esse povo acabou sendo reprovado pelo Senhor por não receber os israelitas com hospitalidade quando eles atravessaram seu território após o êxodo. Pior ainda, Balaque, rei de Moabe, contratou o falso profeta Balaão para tentar amaldiçoar Israel. Outro episódio grave ocorreu quando os israelitas acamparam nas planícies de Moabe antes de atravessarem o Jordão. Muitos deles se deixaram seduzir pelas mulheres moabitas e midianitas, envolvendo-se em práticas imorais e em cultos idólatras. Como consequência, Deus determinou que os moabitas fossem excluídos da congregação de Israel. Quando Moisés morreu, a Bíblia relata que ele foi sepultado em um local desconhecido na terra de Moabe. Já no período dos juízes, o Senhor permitiu que os moabitas oprimissem Israel como forma de disciplina pela desobediência do povo. Essa opressão durou 18 anos, sob o governo do rei Eglon, até que Deus levantou um libertador para socorrer os israelitas. Também foi no tempo dos juízes que Noemi e Elimeleque migraram para Moabe com seus filhos. Ali, os rapazes se casaram com mulheres moabitas, Rute e Orfa. Após a morte de Elimeleque e dos filhos, Noemi retornou a Belém acompanhada por Rute. A fé de Rute fez dela parte do povo de Israel, sendo contada na tribo de Judá. Ela se casou com Boaz e se tornou ancestral do rei Davi, e assim também do Senhor Jesus Cristo. Durante a monarquia de Israel, Saul enfrentou e venceu os moabitas em batalhas. Mais tarde, quando Davi ainda era fugitivo, confiou seus pais ao cuidado dos moabitas. Posteriormente, o próprio Davi subjugou Moabe, tornando-os seus servos. Após a divisão do reino de Israel, os moabitas conseguiram recuperar sua independência, mas voltaram a ser dominados no reinado de Onri, pai de Acabe. Após a morte de Acabe, eles se revoltaram e se libertaram novamente. Porém, quando Israel, Judá e Edom formaram uma aliança contra Moabe, o rei moabita recorreu a um ato terrível: sacrificou o próprio filho como oferenda a Quemós. Esse sacrifício hediondo fez com que a ofensiva fosse interrompida. Mais tarde, os moabitas se uniram aos amonitas e edomitas para atacar Judá, mas acabaram sendo derrotados em meio a uma confusão entre eles próprios. Com o tempo, os moabitas também passaram a praticar saques contra Israel. No final da vida do profeta Eliseu, houve ataques e invasões moabitas. Porém, no século 8 a.C., os assírios subjugaram Moabe, que passou a ser obrigada a pagar tributos. Após a queda da Assíria, os moabitas participaram de conspirações contra a Babilônia, mas Nabucodonosor os derrotou e dominou novamente. Mesmo após a queda da Babilônia, Moabe permaneceu subjugada, desta vez sob os persas. Fontes históricas do período pós-exílico ainda mencionam os moabitas como um grupo étnico, mas pouco a pouco eles foram desaparecendo. A mistura com povos árabes vizinhos levou ao desaparecimento completo da identidade moabita. Os profetas de Deus já haviam anunciado que Moabe seria destruída e perderia sua força. As palavras se cumpriram e o povo que um dia desafiou Israel e se envolveu em práticas idólatras deixou de existir como nação. Agora, já que você chegou até aqui, que tal você abençoar uma criança da sua família, da sua igreja ou do seu bairro, com o lindo e-book ilustrado da Bíblia, com desenhos estilo Bob Goods para colorir, sem atividades de desenvolvimento infantil, com histórias bíblicas encantadoras, um conteúdo completo, criativo e educativo para crianças. Com uma linguagem acessível e conteúdo pensado especialmente para os pequenos, este book é uma forma linda de ensinar a fé desde cedo. Acesse o link que está na descrição ou nos comentários e ajude a ensinar as crianças no caminho em que devem andar.